No episódio 6 da terceira temporada de Overlord, a gente viu as elfas junto do Eria Uzurut, que elas estavam bicando ele lá no chão, depois de ter acontecido toda aquela invasão em Nazarick e tal, e ele simplesmente ter sido massacrado lá pelo nosso hamster Hansuk. Tava na cara que elas estavam fazendo isso, que estavam bicando ele porque elas tinham sido maltratadas. Dava pra ver nas roupas, no cabelo, na cara delas que elas tinham sido maltratadas. Mas na real, não era só maltratadas, eram coisas muito piores do que isso. Então eu te pergunto, o que será que aconteceu com essas elfas antes delas terem chegado naquele momento ali? E também, pra onde que elas foram agora? O que aconteceu com elas? Será que o Ainz resolveu matar elas também? Vamos ver, você quer descobrir isso agora? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Fala aí pra mim, cara, que tal você se atualizar em toda a história de Overlord pra ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo na chegada dessa nova temporada, aproveitando ainda pra montar a sua coleção de mangás de Overlord com os melhores preços possíveis no mercado. Eu separei pra vocês cada um dos volumes do mangá de Overlord aí embaixo que já foram lançados em português e também o primeiro volume da novel, pra você ainda acompanhar a história com mais detalhezinhos, né? Afinal, a novel tem muito mais detalhe do que o mangá, do que o próprio anime em si. E o melhor de tudo é que você ainda tem frete grátis, mano. Frisão na primeira compra nesse site. E é lógico que você ainda consegue o frete expresso grátis também, caso você tenha a Amazon Prime. Então não perde tempo, corre lá e já garante o seu, beleza? Tamo junto. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente já fez trilhões de vídeos aqui no canal explicando sobre várias coisas, explicando inclusive sobre a Teocracia Slane e a guerra que tá rolando sobre os elfos, né? E assim, tudo isso tem uma total ligação com essas elfas e o Eria Uzurut. Porque dá pra gente presumir que ele seja um membro da Teocracia Slane, e eu vou te explicar direitinho isso aí. Só antes, capricha naquele likezão brabo, cara. Vem fortalecendo a gente, você sempre dá essa força incrível. E eu agradeço muito, cara. Pô, vocês aqui que estão ajudando o canal a evoluir, crescer ainda mais e trazer os melhores conteúdos para cada um de vocês aqui. Obrigado sempre por isso, hein, galera. Mas pra gente começar agora, vamos falar sobre o Eria Uzurut. Quem ele era? Esse cara aí foi um dos caras que eu mais fiquei com ódio no anime em si, porque, cara, eu queria mesmo que o Ainz encontrasse ele, acabasse com ele com tudo. Sinceramente, não deu outra, né? Acabaram com ele de qualquer jeito, foi massacrado de qualquer jeito. Mas eu acho que o Ainz, ao invés de lutar no Coliseu lá uma galera no 6º andar, ele tinha que ter encontrado com esse cara aí e acabado com ele, mano. Sinceramente. O Eria tem a aparência de um homem que é bem cuidado e higiênico, dando um olhar desprezível para os outros, o que faz eles se sentirem seres inferiores. Ele é um cara que gosta de um treinamento de espadachim e usa um traje semelhante ao de um samurai, justamente porque ele quer dar mais ênfase na velocidade e no poder sobre a defesa dele. Ele usa uma roupa em si, calça e camiseta brancas e placas de armadura preta meia-noite ali nas guarnições de ouro, justamente para que essas peças de armadura sejam mais leves, permitindo movimentos mais livres para ele como um espadachim. E também carrega a sua katana samurai, né, sua nagamaki, que é uma espada japonesa também, com uma borla no final. Sendo confiante o suficiente na sua própria habilidade e no seu talento, o Eria era um cara muito arrogante, cara. Ele desprezava todas as pessoas que eram mais fracas do que ele em público, incluindo essas elfas que estavam junto com ele também. O Eria também acreditava que os humanos são a raça superior. Isso já era básico de se acontecer, porque na teocracia, basicamente, as pessoas pensam mais ou menos assim no Estado. E isso veio lá dos antepassados, quando a gente tá falando dos 6 grandes reis, cara. Então é natural que as outras raças inferiores obedeçam aos humanos para ele. Ele era um cara que era pervertido, depravado e gostava de abusar repetidamente das mulheres. Isso já começou a me incomodar, né? Ele também era um cara que tendia a nutrir certas intenções pervertidas para outras mulheres sobre abusar cruelmente delas. Por outro lado, ele era um covarde, que implorava aos seus próprios escravos para salvar sua vida quando ele não tinha como mais se salvar. Então, a partir da sua própria ideologia, cara, da superação humana, era óbvio, né, todo mundo saber que ele veio da Teocracia Slane. E aí é que tá a nossa resposta sobre de onde vieram aquelas elfas. Originalmente a Teocracia e os elfos tinham um relacionamento que era um cooperativo e era positivo para eles, mas essa relação entre as duas nações foi quebrada completamente pelo próprio Rei Elfo, quando ele enganou a mulher que era conhecida como Trunfo das Escrituras Negras. A unidade de combate de nível de herói mais poderosa da Teocracia Slane capturou essa mulher e depois de capturar ela com sucesso, o Rei dos Elfos ainda acorrentou ela e, mano, abusou dela, a fim de cumprir a missão dele de ter um filho poderoso o suficiente. Isso porque ele já tinha feito com várias outras elfas e nenhum dos filhos nasceu forte, então ele queria fazer isso com uma mulher que seja muito forte. Eventualmente, ela engravidou e teve um filho, e o filho é forte.
No entanto, só que antes que ela pudesse dar à luz, ela foi resgatada, recuperada com sucesso pelas escrituras negras e devolvida à teocracia Slane. Eventualmente, a mulher deu à luz com sucesso do seu filho lá na terra natal. No entanto, devido ao desejo da teocracia de monopolizar os God Kings para os seus militares, normalmente trazer as pessoas mais fortes para o militarismo da teocracia, devido a esse imenso potencial que a criança tinha, que é a Zixi Tsumei, ela literalmente foi posta como o as das escrituras negras, porque ela era um híbrido muito forte. Puxou os dois, tanto o pai quanto a mãe. E assim, a criança foi tirada do lado da sua mãe durante essa infância para poder ser treinada no seu desenvolvimento de poderes potencial e também aprender mais sobre combate e passar por outras gerações de cardeais. Eventualmente, devido a essa poderosa linhagem, a criança cresceu em torno dos seus parentes mais fortes da teocracia. E através da insistência do desejo de vingar sua mãe devido ao fato de ter sido criada para desenvolver uma personalidade vingativa e viciosa pela geração anterior dos cardeais, a criança se convenceu com sucesso de que a superioridade da teocracia Slane era muito top e que ela queria travar uma guerra de retaliação contra o país dos elfos pelos elfos. Tudo para acabar com a besteira que o pai dela fez com a mãe dela. Ela queria resgatar a honra da sua mãe, que foi deixada de lado depois de que tudo aconteceu. Devido a isso, ela pediu para a teocracia construiu uma base avançada crescente em Lake, que era a sede da capital dos elfos. De acordo com esse plano aí, a capital deveria ter sido completamente destruída em alguns anos, mas esse plano estava saindo lentamente do roteiro. Por quê? A combinação da perda de muitos membros da Escritura Negra, o roubo da coroa da sabedoria e o surgimento do reino dos feiticeiros, estimou-se que a teocracia levaria mais 10 anos para poder recuperar sua força total. Eles não tinham mais força suficiente. E alguns membros dos 6 cardeais queriam pedir um cessar-fogo aí, por um tempo. Só que o problema é que a maioria acreditava que muito sangue já tinha sido derramado para eles resolverem tudo pacificamente agora. Os cardeais ficariam presos nessa situação porque os seus antecessores, que criaram aquela filha, inclusive, o antigo Trunfo, trouxeram a própria filha para se vingar pela sua mãe. E tinha uma diferença distinta de poder entre a teocracia e a nação dos elfos. Seja por quantidade de itens mágicos, na habilidades ou então nas suas próprias tropas, no recurso que eles poderiam alocar, todas as táticas, tudo que eles tinham era superior. A única razão pela qual os elfos ainda podiam se manter na linha de frente diante desse poder avassalador da teocracia Slane era devido às táticas de guerrilha que eles tinham, porque os elfos são muito antigos e conhecidos justamente por ter boas táticas de guerrilhas. O único campo que eles superavam a teocracia de fato era o fato de que a teocracia temia o poder das tropas de monstros da grande floresta de Evasha, que era uma floresta onde eles estavam tendo que passar para chegar no reino dos elfos. E isso fazia com que os elfos retardassem o avanço da teocracia. No entanto, a vantagem dos elfos sobre a nação adversária estava começando a diminuir. Como a teocracia estava em andamento aí na construção do seu campo mais próximo da capital, estimava-se que eles poderiam atacar a capital real em alguns anos apenas. A teocracia tinha recentemente cometido a escritura do Holocausto e geralmente era comprometida com a defesa da sua nação natal. E lá tinham os especialistas em assassinato, guerrilha e contra-terrorismo. Fora que o avanço da teocracia acelerou imensamente, então eles precisavam fazer alguma coisa contra isso. A ameaça iminente da invasão pela teocracia foi ignorada pelo Rei Elfo, que o cara era negligente, mano? O maluco tava nem aí pra nada. Que simplesmente recusou, inclusive, a comprometer qualquer um do seu imenso poder para poder derrotar os invasores. Ele pensava mais nele do que nas outras pessoas, mas como resultado, a teocracia então começou a pegar vários elfos como escravos, principalmente crianças e mulheres, que eram mais fáceis de se capturar. Por quê? Porque lá, como o país dos elfos tinha as mulheres lutando nas linhas de frente durante a guerra, já era de se esperar, Já dá até pra gente adivinhar de onde que vieram essas 3 elfas aí. Pois é, cara, elas foram capturadas, quando ainda estavam mais novas, durante essa guerra. Os 3 elfos, então, que foram capturados, foram escravizados pela teocracia Slane na sua juventude, tendo aprendido magias do tipo suporte, para poder ajudar quem que fosse o seu mestre. Eles foram posteriormente quebrados em um nível mental e espiritual absurdo, literalmente ficando no estado de choque. E depois ainda foram vendidos para o Eria Uzrut. Agora, sob o seu novo mestre, os elfos serviam como, além de usar suas habilidades para fortalecer o aventureiro e tal, também como um harém pessoal do homem, que era cruel o suficiente, mano. E também a sua equipe de apoio mágico. Ele comprou esses 3 escravos elfos, que eram todos os Magic Caster, e tratou eles com um pouco mais do que peões descartáveis. Tava nem aí pros elfos, tadinho. Embora os escravos élficos também sejam bastante caros, o Eria manteve todo o pagamento sobre si mesmo. E, portanto, ele poderia comprar novos escravos sempre que ele quisesse. Então, literalmente, era algo descartável. Ele comprou, morreu, ele compra outro.
sacou? E depois de ter comprado essas elfas aí foi quando ele viajou então para a residência do Conde Femel, aonde lá ele encontrou os outros para poder trabalhar junto com quem ele se juntaria para entrar na tumba de Nazarick. Ele era arrogante o suficiente para declarar que poderia lidar com todos os monstros dentro da tumba sozinho, afirmando que não queria nem se tornar o líder de nada. Eu me sinto foda. E deixou os outros se tornarem líderes de um grupo de trabalhadores, e ele resolveu estruturar o comando por conta própria. E esses 3 elfos também foram lá pra dentro de Nazarick junto com ele, a gente viu isso aí no anime já. Só que durante o tempo que ele tava lá, o Eria precisava criar um relacionamento com todos os outros aventureiros ali e encontrar o Momon. Ele tava então no seu melhor, entre aspas, comportamento aí. Ele obsteve, inclusive, de dormir com os elfos, não dormiu com elas para não causar uma má impressão para nenhum dos aventureiros presentes. No entanto, depois que os trabalhadores se separaram e ele foi pro caminho dele sozinho, ele usou o patrulheiro elfo como isca para encontrar armadilhas. Se fosse para morrer, literalmente ela ia morrer ali. E depois da conclusão da exploração de todas as tumbas afiliadas de Nazarick, Temo, que era o grupo dele total, desceu para explorar a parte subterrânea, passando por um corredor sem monstros ou armadilhas, mas eles lá finalmente encontraram os Lizardmen, que estavam treinando na época, e o Hansuke, que também estava lá. O Hansuke, inclusive, que foi o que desafiou ele para um duelo para testar o próprio progresso dele como guerreiro e tal. E o Eria foi completamente humilhado, superado em combate, foi morto pelas artes marciais do Hansuke. Os elfos ficaram à margem de fornecer os buffs para ele, só que quando eles viram que o mestre estava enfrentando o Hansuke e estava sofrendo pra caramba nisso, elas claramente ficaram rindo daquilo e não ajudaram, cara. O Hansuke estava em desvantagem completa contra os monstros, a ponto dos braços dele serem cortados. Quando ele ordenou que as mulheres usassem a magia de cura nos braços dele, elas ficaram de braços cruzados, saboreando o sofrimento dele. Isso porque elas já tinham, passado por coisa pra caraca no passado, mano. Pô, ninguém imagina o que essas mulheres passaram, mano. Agora, dá pra imaginar a felicidade delas ver o cara sendo massacrado assim, né? Eu acho que com certeza você deve estar imaginando aí. Mas agora, como ele acabou sucumbindo ali ao medo, depois que o Hansuke decapitou ele, nessa hora o cadáver dele ficou ali no chão. E aí elas começaram a chutar, né, o cadáver dele, até elas desmaiarem de exaustão. Elas já estavam também muito cansadas, porque comiam mal, bebiam mal, tinham tudo do pior, né? Além de serem maltratadas e abusadas. Então, basicamente, o Ainz teve que decidir o que fazer com elas depois, porque elas literalmente não invadiram voluntariamente a tumba de Nazarick. Por elas nem estavam ali, só estavam defendendo o seu próprio povo quando eram mais novas. Então, basicamente, elas foram forçadas a estar ali dentro. O Ainz, então, decidiu poupar as elfas e permitiu que elas ficassem com Aura e o Maré, cara. O que é uma intenção boa, porque ele queria que os dois se comunicassem com outros elfos para ajudar no desenvolvimento mental da dupla. Mas assim, não só os dois iam melhorar, né? Porque as próprias elfas estavam quebradas mentalmente. Seria bom para ambos os lados aí. Então o trio se tornou absolutamente leal aos 2 elfos negros, Maré e Aura, chegando até a vestir eles dois aí, é como se fossem empregadas mesmo. Enquanto isso, a Aura e a Maré achavam eles irritantes pra caramba, queria até matar as tadinhas, mano. Coitado. O Ainz então teve que ordenar que eles não matassem os ex-escravos, né? Porque não ia dar certo isso. Mas a gente já viu em outras partes que o Ainz falou que a Aura e o Maré tinham que conversar com outros elfos, tanto que nesse próximo volume vai ser focado no reino dos elfos. E essas 3 elfas aí podem ser uma parte importante disso. Devido ao seu condicionamento do caso, os 3 elfos, apesar de possuírem habilidades cada um de Ranger, Clérigo e Druida, o fato deles terem ficado à mercê do Eria foi o que fez eles ficarem presos lá. E agora, por alguma coincidência, o Ainz está indo para o lugar aonde eles vieram. Talvez ele retorne com esses elfos para lá. Mas assim, os elfos possuíam apenas o mínimo de equipamento. As roupas dele estavam feitas de tecidos mais simples que estavam disponíveis, sem nenhuma capacidade defensiva. Então, não seria justo também que eles ficassem em Nazarick usando essas roupas aí. Lá na web novel, a gente tem um traje que foi entregue a eles que era empregada de fato. Quem deu para eles esses trajes foi a Pestônia. Era o mesmo que as roupas da empregada homúnculos de lá. As homúnculos normais, a gente não tá falando das Pleiades, porque a roupa delas era de primeira classe, mas tinha uma capacidade defensiva totalmente diferente, mais fraca, logicamente, da roupa das Pleiades, que já era projetada para o combate, para batalhas, né? Então, obviamente, seria melhor. Até porque a intenção não seria colocar essas elfas aí para combater mais alguma vez. Não faz sentido pro Ainz fazer isso, mesmo sabendo que elas foram maltratadas pra caramba. E, pô, tirar a mulher do combate para botar elas depois, cara, simplesmente ia acabar com a mente delas, devastadas de novo. A gente, inclusive, vê muitos personagens que são capturados pelo Ainz, que passam a fazer parte de Nazarick, que servem a ele com tudo que eles têm.
assim como aconteceu com a Tuari, que foi salva pelo Sebas, os Lizardman, a Neia Baraja, a Ilma da Oito Dedos, entre outros personagens também que a gente pode citar aqui. Mas, cara, todas essas pessoas, todas essas aparições são prenúncios do que pode acontecer nesse novo volume, do arco do The Half-Wood Elf God King, que provavelmente Zexi vai estar envolvida no meio, já que tem a ver com o Reino dos Elfos. Já tem até uma sinopse pra gente que fala mais ou menos que ocorreram alguns rugidos que ecoaram numa grande floresta e o exército de elite da Teocracia Slane, que estava preocupado com a rápida expansão do reino Sorcery, né, do reino feiticeiro, pretendia depor o rei dos elfos em resposta. Enquanto isso, o Weiss partiu numa viagem de união familiar para o reino dos elfos, com os gêmeos Aura e Maré, para eles poderem fazer novos amiguinhos aí, além dos que eles já tinham na tumba, é claro. Só que o Weiss, quando foi nessa visita ao reino élfico, ele foi justamente no meio de uma ofensiva da Teocracia Slane, cara. Então, vai ter sangue rolando aí. Isso enquanto o Weiss ultrapassa essa floresta e faz o que quiser junto com os gêmeos Aura e Maré, cara. Pode acontecer também dele mostrar essas elfas aí pro rei dos elfos, para poder falar sobre como elas são tratadas bem, de boa, lá em Nazarick, e como os elfos poderiam fazer parte da nação que era mesclada dentro do reino feiticeiro. Isso pode acontecer. Então, o Weiss vai chegar, pô, e vai entender tudo o que tá acontecendo, vai começar a juntar uns poucos das informações e com certeza vai ter muito mais embasamento para poder enfrentar quem quer que seja ali, ou até mesmo ambos os lados. A gente não sabe se ele vai aceitar o fato do rei elfo ter feito essas coisas que ele fez. Então, cara, a porradaria vai estancar, isso tu pode ter certeza aí. E massacre na certa vai rolar também. Porque, cara, tem Overlord, tem massacre, não tem jeito. Se o Weiss estiver envolvido no meio, então, aí mesmo é que tem. E eu ainda acho que pode ter até envolvimento de outros personagens nessa história. E realmente espero que isso aconteça, ó. ZX Zetsumei e Platinum Dragon Lord. Quero que eles entrem nesse meio aí pra ficar um negócio mais sério ainda, cara. Mas e você? Me conta aí o que você espera para esse próximo volume 15 de Overlord. Comenta aí embaixo pra mim o que você acha que vai acontecer agora. E não esquece, se inscreve aqui no canal, cara. Só clicar aqui do lado ou aí embaixo no botãozinho vermelho e ativa esse sininho pra gente continuar vendo essas histórias firme e forte. A sua inscrição ajuda demais a gente a sempre trazer mais conteúdo top. E lembrando, se você quiser começar sua coleção de Overlord, os links estão aí na descrição, beleza? Tamo junto sempre, galera. Valeu e até a próxima. Fui!